Começa agora, programa Conviver. Apresentação, Afonso Moreira Júnior. Boa tarde a você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pelo nosso portal no YouTube, mundomaior.com.br. Seja bem-vindo ao programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. O nosso programa de hoje está sendo gravado, portanto, nós não temos a interferência, a participação direta dos telespectadores, ouvintes e internautas, mas por intermédio do nosso e-mail, afonsomoreirajunior@gmail.com, você participa do nosso programa sugerindo aqueles que gostariam de ver aqui entrevistados, manda suas perguntas, suas sugestões, suas críticas e seus comentários. Por exemplo, hoje nós estamos recebendo o Eduardo Lima, que é presidente do Instituto Gnosis Brasil, por sugestão, e por que não dizer, por insistência de alguns amigos que desejam obter respostas para questões que, a primeira vez que o Eduardo Lima esteve conosco, não deu tempo, não foi possível a gente passar para ele. Eduardo Lima, boa tarde, grato pela sua presença, pelo seu carinho para com a Fundação Espírita André Luiz. Boa tarde, Afonso, boa tarde a todos os telespectadores da TV Mundo Maior. Muito obrigado, Afonso, mais uma vez pelo convite. Para nós é sempre uma alegria, é sempre uma honra estar aqui com você no seu programa. E fico bastante grato por você dizer que realmente são várias pessoas pedindo, perguntando, querendo entender um pouquinho mais sobre esse conhecimento maravilhoso que é a gnose. E muito obrigado pelo convite, estamos à sua disposição uma vez mais e sempre quando precisar. Eu até peço aos nossos companheiros que acompanham o programa, peço as minhas desculpas, é que há uma pauta, os nossos convidados também têm as suas pautas, têm os seus compromissos, devagarzinho a gente vai ajustando tudo isso e vai atendendo na medida do possível a todos. Peço carinho e paciência, mas por intermédio do nosso e-mail, fique ligado aí com a gente. Eu vou repetir, afonsomoreirajunior@gmail.com. E eu quero, nesse instante, apresentar o nosso querido amigo e irmão Eduardo Lima. Ele é presidente do Instituto Gnosis Brasil. Ele é advogado, mestre em educação, é empresário, presidente e instrutor do Instituto Gnosis Brasil, atuando há mais de 26 anos. Ministrou mais de 3.000 conferências e mais de 500 cursos em todo o Brasil, cursos presenciais e cursos online. Ele domina temas relacionados à psicologia, sonhos lúcidos, desdobramento astral, autoconhecimento, meditação, alquimia, dentre outras áreas da gnose. E falando um pouquinho sobre o Instituto Gnosis Internacional, é uma organização sem fins lucrativos, baseada nos ensinamentos gnósticos deixados pelo venerável mestre Samael Aum Weor, a partir da segunda metade do século XX. Faz parte da Federação Internacional Gnóstica, formado pelo venerável Lasken Daimon, presente em mais de 30 países no mundo, promove cursos de autoconhecimento na modalidade online. Eu pergunto ao nosso convidado, ao nosso entrevistado, qual é a origem? Vamos começar do começo para aqueles que não conhecem a gnose, e cá entre nós. Eu vou dizer uma coisa a você, Eduardo. O termo gnosis, digamos assim, banalmente, vulgarmente, entre aqueles que não conhecem, remete a alguma coisa proibida,
um conhecimento assim misterioso, ocultista. Explica para nós a gnoses, a sua origem e como ela chegou até os dias de hoje. Perfeito, Afonso. Muito obrigado aí mais uma vez. E a gnosis, como o próprio termo, a palavra em si, é uma palavra grega, significa conhecimento, né? Um conhecimento não de tipo informativo, de tipo intelectual, ao qual, perdão, os gregos referiam-se com o termo episteme. Gnosis, eles se referiam a um conhecimento intuitivo, a um conhecimento interior que já existe dentro do próprio ser humano. Então, como a origem da palavra é grega, também remete-se, né, à origem não dos primeiros gnósticos, me entenda, senão a ideia de gnósticos vem dos gregos, dos filósofos gregos. Então, começa isso 350 anos antes de Cristo, aproximadamente. A gente vem de um cenário, digamos assim, onde o Império Macedônico, como com Alexandre o Grande, havia conquistado boa parte do mundo conhecido, sem impor a cultura helenística, sem impor os cultos religiosos, e sim permitindo um grande intercâmbio, além de comercial, também cultural e religioso, de vários povos então conhecidos daquela época. E nesse intercâmbio foi nascendo uma espécie de sincretismo religioso bastante interessante, onde os grandes filósofos ali, claro, nós conhecemos alguns grandes nomes, como Sócrates, Platão, Aristóteles, mas nós sabemos que são milhares os filósofos que se dedicavam a estudar o ser humano nesse cenário, principalmente nas cidades, nas Alexandrias, né, fundadas por Alexandre o Grande. Então, nesse cenário, foram percebendo que, mesmo que houvesse uma diversidade muito grande cultural, uma diferença entre as formas religiosas, os princípios eram muito semelhantes. Ou seja, quase todas as religiões desses povos se referiam às mesmas coisas, com termos diferentes, com formas diferentes. Então, foi nascendo um sincretismo religioso. E foram também notando alguns grupos de pessoas dentro de todos esses povos, de todas essas religiões, que tinham características semelhantes, um modo de pensar um pouco diferente em relação à religião da qual participava, né? Então, um modo de pensar diferente em que sentido? Por exemplo, entendendo que aquilo que o seu mestre, o seu líder religioso, o seu profeta, o seu avatar ensinava era algo que deveria ser feito, praticado, vivenciado, experimentado por todas as pessoas, que todos poderiam alcançar aquilo que ele alcançou, que todos também são filhos da divindade, assim como esses grandes mestres que trouxeram a sua verdade em seu momento. Então, foram percebendo que eram grupos que costumavam isolar-se em comunidades pequenas e dedicar uma vida a uma prática religiosa muito mais concreta, ou seja, utilizando, ou vendo um aspecto esotérico no sentido de interior, da prática religiosa, e não somente no sentido social, num sentido cultural ou histórico. Então, a esses pequenos grupos pertencentes a várias civilizações e religiões diferentes, os filósofos gregos foram chamando de gnósticos, certo? A princípio como um termo pejorativo, inclusive, ou seja, dizendo que são os sabichões, os que acham que entendem, os que acham que sabem, né? Posteriormente, já na época de Cristo, na época de Jesus em si, vários dos grupos gnósticos existentes, que, volto a dizer, não se chamavam de gnósticos, né? Eram os filósofos gregos que chamavam esses grupos de gnósticos. Mas, por exemplo, a gente pode citar dentro do judaísmo os essênios, os nazarenos, os ofitas, os naazenos, muitos grupos que tinham uma forma de pensar que os gregos chamavam uma forma gnóstica de pensamento. Então, vários desses grupos, alguns deles egípcios, outros deles romanos, outros deles, os principais, né, a maioria deles
judeus reconheceram na figura de Jesus o ideal gnóstico, aquilo que todo gnóstico busca, que é, no fundo, unir-se à divindade, integrar-se com a divindade, viver nela e que ela viva em cada um de nós. Então, nasce nos primeiros séculos do cristianismo o gnosticismo cristão, ou gnosticismo clássico, que é praticamente a nossa linhagem, vamos dizer assim, do Instituto Gnós Brasil, ou da Igreja Gnóstica, que também a Igreja Gnóstica, nossa linhagem é a Igreja Gnóstica cristã. Então, nasce... Pois não, desculpe. Não, Eduardo, veja, o tempo é curto, as perguntas Fique à aqui vontade. são muitas. O Paulo Cardoso elogia a Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, diz que fica ligado o tempo todo, é aposentado, acompanha de perto. 1000 elogios aqui, eu agradeço. Maravilha. Agradeço em nome aqui de todos que fazem parte dessa organização exemplar. Bom, ele diz assim, ele pergunta a você, Eduardo, eu vou resumir, se os gnósticos são contra os católicos, se eles combatem a Igreja Católica. Não. O que acontece, pelo contrário, o gnose, como uma filosofia, como um conhecimento, é aberto a todas as pessoas. O que ocorre é que nos primeiros séculos do cristianismo, como a gente falava, antes de existir a Igreja Católica Romana, existiu dois grupos dos primeiros cristãos, alguns com um pensamento mais ortodoxo, mais fechado, que tinha a ideia de que Jesus era o único que conseguia atingir aquele que atingiu, e alguns com um pensamento mais esotérico, buscando alcançar aquilo que Jesus alcançava. Eles foram vistos, esses são chamados gnósticos. Então, com o passar dos séculos, o pensamento ortodoxo foi dominante, né? Então, quando se estabelece a Igreja Católica Romana, ela, não nos primeiros séculos, mas a partir do século IV, começa uma perseguição aos gnósticos, né? Que acabam desaparecendo do seio da Igreja cristã e se espalhando, fundando as escolas iniciáticas, que é o que você comentava no começo, as escolas de ocultismo, esoterismo, porque tinham que mascarar, de alguma forma, o conhecimento gnóstico com um simbolismo. E aí nasceram, dentro do próprio seio da Igreja Católica, muitas escolas gnósticas, como foram os templários, como foram várias ordens, né, da Cruz de Malta, dos Cavaleiros de Cristo, e esse conhecimento, quando foi, digamos, banido da própria Igreja Católica, e a visão gnóstica que chega até os dias atuais, se não fossem encontrados alguns evangelhos ou livros gnósticos enterrados no Egito, isso em 1775, depois de novo em 1945, a visão que nós teríamos dos gnósticos seria apenas a visão dos católicos sobre eles, né? Então, depois que foram encontrados esses evangelhos gnósticos, houve um renascimento do gnosticismo, já com a visão dos gnósticos que ficaram escondidos durante a Idade Média, e hoje, por um momento de liberdade de pensamento, isso sai de novo a público, e aí estamos nós novamente. Bom, aqui tem duas perguntas que formam uma pergunta só. Como foi que você se introduziu, que você aderiu à gnose, você se converteu à gnose, não sei qual a palavra mais apropriada, mas e qual é a sua experiência mais marcante envolvendo a gnose? Puxa, eu era menino, Afonso, eu tinha o quê? 13 anos, eu era da Ordem Demolei, uma ordem maçônica, não é? E foi ali, então, que, em um congresso dessa Ordem Demolei, meu pai era maçom, né? Ainda é vivo, então, num congresso dessa Ordem Demolei, eu tinha uma palestra de um maçom sobre gnoses. Então, foi ali que eu ouvi a palavra pela primeira vez, a palavra me chamou muita atenção, e eu despertou uma curiosidade tremenda, e eu, a todo momento, quis saber o que significava isso, e ouvi a conferência, fui, né, ao convite dele para assistir um ciclo de palestras, né, públicas para aqueles interessados, e desde então, até hoje, sigo nesse conhecimento, né? Claro, as experiências são muitas experiências que a gente
teria para relatar, eu não poderia dizer a qual seria das mais marcantes, mas para mim, sinceramente, a experiência mais transcendental que vai além, por exemplo, do desdobramento astral, além do mundo mental, além do mundo das formas, é o silêncio, a experiência do silêncio, de experimentar o vazio, né? Através da meditação. Isso, para mim, foi a coisa mais maravilhosa que eu já vivi. Eu queria, nesse momento, Eduardo, dividir com você uma preocupação. Você é uma pessoa muito esclarecida, com muito conhecimento filosófico, científico, pedagógico. Nós temos visto aí na internet circulando muitos convites, cursos de pessoas que não são conhecidas, que provavelmente não tenham idoneidade para tanto, prometendo viagens astrais. Viagem astral, você vai viajar, vai sair fora do corpo, na segunda aula você já vai para outros planetas, etc. e tal. Eu não sou o entrevistado, eu sou apenas, então, somente aqui o âncora do Conviver. Mas eu passo a você essa nossa preocupação. Como é que você vê, já que a Gnosis trata muito bem desse estado de emancipação da alma, da chamada viagem astral, como é que você vê essa banalização, essa vulgarização, esse verdadeiro comércio em relação às coisas da alma, Eduardo? Interessante a pergunta, Afonso, porque sabe que isso, de verdade, é uma coisa que vai deixando a gente até mesmo um pouco triste, porque uma banalização, como você falou, e muitos se utilizando de substâncias alucinógenas, né, para tal finalidade, e que não é a ideia, né, por exemplo, do gnosticismo. Claro, nós sempre nos nossos cursos, nós tocamos nesse ponto, nós fazemos práticas relacionadas a isso, mas não é uma finalidade gnóstica em si, é um meio para que a pessoa experimente algo, né? Saia desse mundo, comprove por si mesma que existe algo além, né? Para que ela comece a buscar por si própria algo mais profundo, né? Que veja que a vida não é só nascer, crescer, reproduzir-se, não é trabalhar e morrer, né? Que veja que existe um outro mundo, que a vida não acaba, que a vida continua sempre, né? E que a gente troca de corpo, a gente troca de dimensão, mas a vida continua sempre e o que a gente planta aqui, a gente colhe lá na frente. Então, como uma ferramenta de investigação interna, é maravilhosa a saída em astral, como uma ferramenta de comprovação de uma outra realidade para despertar um anelo espiritual numa pessoa, a gente vê como muito importante, mas que a gente tem estudado bastante sobre isso nos últimos tempos, que desenvolvimento psíquico é diferente de desenvolvimento espiritual. Não é? Uma pessoa pode desenvolver-se bastante psiquicamente, pode sair em corpo astral até com o uso de algumas substâncias, né? Mas isso não significa um desenvolvimento espiritual que a pessoa está buscando realmente, ou seja, purificar-se, que a pessoa está buscando ser uma pessoa melhor, eliminar os seus defeitos, né? Ter uma união com o Espírito, uma união com Deus, que é, no fundo, o propósito que nós buscamos. Então, nós vemos que tem que ter uma finalidade maior, se não vir essa banalização, como você mesmo diz, né? Eduardo, a Gnosis possui algum tipo nas reuniões eu ainda não tive a oportunidade de participar, mas quero ter a honra um dia de poder participar. Será muito bem-vindo. Acompanhar pessoalmente o seu trabalho, ela tem algum tipo de cerimonial ou ritualística durante as reuniões? É praticado nestas reuniões algum tipo de meditação ou exercício mental ou mediúnico, seja o que for? Certo. Existe na instituição nossa, ela possui uma parte que nós chamamos primeira câmara, que são estudos, que são palestras, que são... E, claro, em todos os estudos tem uma parte, digamos, instrução teórica e uma parte prática. Então, sempre está se fazendo exercício de meditação, de vocalização para ativar os chakras, por exemplo,
exercícios rúnicos, são exercícios com mantras, né? Não runas no sentido das runas de leitura, né? E várias práticas esotéricas, exercícios de transmutação, né? Sempre se faz nos encontros teóricos e também são teóricos e práticos. E no que chama a segunda câmara onde nós temos, onde funciona o que a gente chama a igreja gnóstica. E a igreja gnóstica tem a sua parte mística, sua parte litúrgica, suas cerimônias, né? Isso sim, de sua missa, sua liturgia, né? Seus sacramentos. Então, existe a parte religiosa também dentro da nossa instituição. Para aqueles, né, que não é uma igreja que está de portas abertas ao público em geral, senão primeiro ele participa da primeira câmara para ver se afina, se tem uma noção, se gosta do ensinamento, para participar, então, da parte cerimonial e mística, né? Com muita satisfação, no programa Conviver de hoje, nós estamos convivendo com Eduardo Lima, que é presidente do Instituto Gnosis Brasil, e que é um entendido nesta filosofia, nesta religião, e o tema do nosso programa, a gnose e o despertar da consciência. Agora eu quero fazer uma pergunta a você. Quando nós nos libertamos do corpo físico, saímos do nosso corpo, o que acontece com a alma, segundo a gnose, nesse momento, Eduardo? Certo. Então, nós estudamos... eu vou citar algumas bases teóricas para a gente entender. Por exemplo, quando a gente fala do cristianismo lá atrás, ele falava em corpo, alma e espírito, né? Quando a gente vê outras filosofias, como, por exemplo, a teosofia da grande mestra Blavatsky, né? Ela fala num setenário, ou seja, o ser humano tem 7 corpos, a natureza tem 7 dimensões. Então, no fim, são subdivisões do ser humano. Então, dessa mesma forma, a gente não só entende teoricamente, como busca praticar, experimentar, sentir essas dimensões dentro de nós mesmos, esses corpos dentro de nós mesmos. Portanto, a alma, isso que na gnose nós chamamos de alma, é um conjunto... Vou usar uma frase do mestre Samael, que é assim: alma se tem, espírito se é. Ou seja, entendemos a palavra espírito como sendo uma vibração, uma energia, que é Deus dentro de cada um de nós, que é o real ser, aquilo que nós somos de verdade, aquilo que nós sempre fomos, que nós sempre seremos, aquilo que é imutável, que é perene. Esse espírito se reveste com 7 corpos, sendo a alma um desses corpos. A alma é um conjunto de virtudes, né, de valores que nós vamos construindo, conquistando em todas as idas e vindas nas existências. A consciência é outro desses corpos, ou que o espírito se veste, né? A mente é mais um desses corpos. O corpo astral é mais um desses corpos, né, que nos dá a capacidade de sentir, de perceber as emoções. E o corpo etérico, o vital, duplo etérico, como se chama, né, no espiritismo, é mais um desses corpos. E o corpo físico, por último, é o mais denso, o mais material desses corpos. Então, o que nós entendemos? Ou seja, a morte em si, a vida não acaba. Nós entendemos a vida como sendo a parte mais profunda, mais divina que nós temos dentro de nós. E que essa vida muda de corpo, muda de forma, muda de dimensão, mas ela é indestrutível. Então, ela sai desse corpo físico, ela continua existindo no corpo astral. O dia que não tiver mais corpo astral, a possibilidade de existir nessa dimensão, ela continua num corpo mental. Quando não tenha mais isso, ela continua no mundo da alma, que é o céu das religiões, o que os budistas, por exemplo, chamam de nirvana. Quando não tiver mais essa possibilidade, ela continua no mundo da consciência. Quando tiver nenhuma dimensão, a vida continua de uma forma oculta, misteriosa e manifestada que a gente não conhece, não sabe definir com a palavra, mas que é a verdadeira natureza de todos nós. Olha, eu fico emocionado de ouvir essas explicações, porque no Espiritismo nós temos acesso a tudo isso por intermédio dos luminares, dos espíritos iluminados. Mas o que você está nos passando hoje é justamente uma sabedoria milenar, que vem de épocas imemoriais. Ou seja,
Tudo isso não é novidade, e a nossa humanidade está perdida aí no consumismo, no individualismo e no sensualismo. Até quando isso aí vai, o meu amigo Eduardo? Até quando, palavras de Jesus Cristo, até quando hei de vos suportar humanidade perversa? Exatamente, Afonso, você entra com essa pergunta em um tema bastante atual, né? E bastante espinhoso, porque quando a gente dá uma olhada ao nosso redor, né? E vê justamente isso que você falando, né? Falou um egoísmo tremendo, né? Fome, guerra, miséria, crueldade, e realmente, bom, analisando o ser humano e cada um analisando a si mesmo, pode ver muitos desses fatores aí fora, dentro, né? De cada um. Então, isso realmente tem que ter um fim, a maldade tem que ter um fim, todo ciclo tem um fim, o ciclo do planeta tem, o ciclo da vida em um planeta tem um fim, eu creio que vocês também, dentro do Espiritismo, se estuda isso, que nós, como almas, talvez já tenhamos vivido em muitos outros planetas, né? E que a vida, como continua em um, continua em outro, então, o ciclo desse planeta, o ciclo da vida, perdão, física, material nesse planeta também se aproxima de um momento em que aqueles que não consigam acompanhar a evolução desse planeta, né, em uma nova dimensão, vão ter que realmente né, passar por uma, aqui nós chamamos de involução, ou seja, por uma desintegração dessa maldade que nós chamamos o ego, né, o agregado, o eu psicológico que está impregnado na nossa alma, que tem que acabar de alguma forma, voluntariamente ou não. Nós estamos conversando com o Eduardo Lima, presidente do Instituto Gnosis Brasil, na pauta do programa Conviver de hoje, inteiramente dedicado ao diálogo religioso, à gnose e o despertar da consciência. Eduardo, eu não vou resistir. Rudolf Steiner, na Antroposofia, ele fala sobre os setênios, aqueles ciclos de 7 em 7 anos, em que nós vamos modificando, vamos crescendo e vamos sendo devolvidos ao mundo espiritual, ao mundo astral. Será que ele bebeu na gnose essa informação? Na sua opinião? Claro, claro. Como a gente falava, essa gnose vem, não é, escondida durante a Idade Média toda, ou melhor, desde o século IV depois de Cristo, ela vem se escondendo, primeiro nas ordens fechadas dentro da própria Igreja Católica e depois em ordens iniciáticas, das quais essa, na época de Rudolf Steiner, foi uma delas, foi um grande iniciado, Rosa Cruz, e que a Ordem Rosa Cruz, ou algumas ordens Rosa Cruz, porque são várias, também foram guardiãs de alguns mistérios, de alguns evangelhos gnósticos, da filosofia gnóstica por algum período na história, né? Então, sem dúvida nenhuma, esse ensinamento é gnóstico, vamos dizer assim, e é avalizado pelo fundador da nossa instituição, Samael Aun Weor. Nós estudamos os setênios, né? A educação fundamental, onde a vida do ser humano, a gente vê de 7 em 7 anos profundas mudanças e busca aproveitar tudo isso. E falando nessa lei do 7, que é uma lei da natureza, da organização, né? A qual os gregos chamavam hepta parapaichinoque, lei do 7. Ela rege tudo, as notas musicais, por exemplo, as notas musicais. Então, o planeta também passa pelos seus 7 períodos, pelas 7 dimensões. A vida vem descendo até chegar ao mundo físico, depois vai se recolhendo de novo, né? Nas dimensões superiores. Então, vai haver um momento em que a vida já não existe mais no físico, nesse planeta, vai existir só no mundo astral, por exemplo. Em outro momento, só no mundo mental, e assim por diante, vai se recolhendo assim. Então, realmente, é um ensinamento gnóstico. Eduardo, você que é um educador, essa pergunta aqui ela vem bem a calhar. Como é que a gnose pode ser ensinada ou compartilhada com outras pessoas? Aí o espírita quer aprender a gnose, ele precisa deixar de ser espírita para aprender a gnose? O que o indivíduo que se interessa pela gnose e busca uma iniciação, ele deve fazer? Como é que ele deve recorrer, ter acesso a esse conhecimento? Interessante. Bom,
Bom, a forma mais simples é, por exemplo, através dos cursos de autoconhecimento que nós oferecemos, né, gratuitamente em todas as 110 sedes no Brasil, ou em alguns lugares onde nós estamos presentes, na modalidade online. Também através da leitura dos livros, né, que temos no nosso site, gnosbrasil.com/biblioteca. Vocês podem baixar lá mais de 150 livros dos mestres gnósticos, né? E que gratuitamente são muito acessíveis para a gente começar a estudar e se interessar pelo assunto, né? Claro, já falando em uma iniciação, como você diz, que é uma entrada mais profunda, né, dentro de uma segunda câmara, dentro da igreja gnóstica, aí é necessário realmente frequentar os cursos presenciais previamente, né, para que a pessoa tenha uma noção de onde ela está entrando e possa aproveitar melhor aquelas atividades que ali são realizadas. Então, é dessa forma. Agora, como ensinar? Eu achei interessante a pergunta, porque, no final, a gnose é um funcionalismo muito natural da consciência, né? Como você mesmo disse, a ideia da gnose é que o ser humano desperte sua consciência e que essa consciência que seja responsável pela mudança que o ser humano faça na sua vida e no seu entorno. Não uma mudança imposta, senão uma mudança consciente. Então, quando a pessoa busca no seu dia a dia, na sua vida, despertar sua consciência, ser mais consciente, né, e busca, ele pode ensinar isso, veja, com o seu exemplo, pode ensinar com uma palavra, que não é uma palestra necessariamente, pode ensinar com um conselho, com um abraço, com um sorriso, de tantas formas, com a caridade, né? Ele pode transmitir isso que é usar a consciência, avivar a consciência para a construção de um ser humano melhor e, consequentemente, de um mundo melhor a nosso redor. Eduardo, é muito importante essa troca de ideias, viu? Eu durante muitos anos na educação, eu aprendi assim, o ser humano, ele gosta de levar vantagem, é natural isso, ele quer levar alguma coisa, não é? Você entra no supermercado, você não quer sair de mãos vazias. Você entra na farmácia, você vai querer levar, nem que seja um sabonete. Você entra no templo religioso, porque você quer sair com um acréscimo na alma, um fortalecimento na alma. Então, eu aprendi assim, que precisamos ensinar as coisas espirituais, incentivando as pessoas a buscar os resultados em próprio benefício. Ou seja, estuda isso, coloca isso em prática, persevera, persiste, que você vai levar vantagem, você vai melhorar, você vai evoluir. Assim, em termos assim, bastante simples ao alcance de todos, o que você diria a propósito daquele que se inicia na gnose? Ele vai conseguir a cura de um problema de saúde? Ele vai conseguir a melhora de uma afetividade? Ele vai resolver um problema de sexualidade? Coloca isso para nós, Eduardo. Bacana. Então, a gnose, ela tem 4 pilares, tá? A ciência, a arte, a filosofia e a religião. Ou seja, é uma religião como união do homem com o seu próprio espírito, com o seu próprio Deus. É uma filosofia de vida, ou seja, que pode ser aplicada para melhorar a vida de qualquer pessoa, em qualquer nível, entenda, aquele que queira melhorar profissionalmente pode melhorar, o que queira melhorar o relacionamento afetivo pode melhorar, o que queira melhorar profissionalmente vai melhorar, porque é uma filosofia de vida, ou filosofia do despertar. E quando a consciência está ativa, quando nós somos mais conscientes, isso melhora todas as nossas relações, todas as esferas da nossa vida. Mas, em última síntese, o que a gnose busca realmente é a autorrealização espiritual, né, do ser humano, do ser, né, que é o ser, isso que nós chamamos de ser, espírito ou Deus, se expresse plenamente na pessoa. A união total da pessoa com o seu ser, com o seu Deus, com o Deus que está nela. Essa é a ideia da gnose. E isso é possível quando nós eliminamos um intermediário que nós temos entre Deus e nós, que é o ego. Né? Então, quando o egoísmo vai desaparecendo, quando a maldade vai desaparecendo, quando todos os elementos negativos que nós temos, nós vamos pouco a pouco dissolvendo, Deus vai se fazendo presente na nossa vida e é isso que nós buscamos.
Olha, tem pano para manga aqui, ou tem manga para pano, não sei qual é a expressão, qual é a melhor expressão. Na produção do programa Conviver de hoje, Fábio Bettinassi e Alex Monteiro na divulgação, Silvana Zandomeni nos trabalhos técnicos, Jefferson Carvalho e Guiomar Santana. Na edição, Edi Pontes, na supervisão, Júlio Sena. Você não sai do programa porque tem uma questão dos 5 minutos finais que foi arranhada por Freud, melhor interpretada por Jung, o seu discípulo, mas eu tenho certeza que na gnose ela foi averiguada em profundidade. Durante o estado de emancipação da alma, durante o sono do corpo, que o espírito não dorme, o espírito conversa com a alma. Entendi. Claro, entenda questão de termos, Afonso, claro, conversa, mas questão de termos, o termo que nós entendemos, a palavra espírito, é uma energia, é uma vibração. Então, uma experiência espiritual não necessariamente ela ocorre dentro do plano astral, do plano da forma, ela pode acontecer fora do plano astral, ou seja, onde não há forma. Então, é uma experiência muito mais intuitiva do que psíquica, do que visões, do que clareaudiência, do que telepática, entende? É muito mais intuitiva, é muito mais algo que se sente, uma vibração que se sente, do que em si um contato corpo a corpo para conversar. Porém, há momentos em que, como você mesmo disse, esse espírito que não dorme, que não para, esse ser real, se reveste, né, com a sua forma astral e sim pode conversar com essa parte dele, que é cada um de nós, que está aqui embaixo. Então, numa experiência astral, há essa possibilidade do encontro consigo mesmo, né, e como se fossem duas pessoas conversando diferentes. É um assunto assim apaixonante. Maravilhoso. Eu venho pesquisando, eu recomendo Hermínio Miranda, também grande pesquisador espírita, e que eu vejo que na gnose é tratado assim, com muita especificidade, com muito detalhe, com muita seriedade. O programa vai chegando ao final, mas as perguntas estão continuando aqui para uma próxima oportunidade. Eduardo, o que eu vejo é o seguinte: nós precisamos de uma mensagem sua, porque está todo mundo aflito, eleição, não adianta eleição, as dificuldades climáticas, são as guerras, os embates, a violência. Esse mundo, na sua opinião, é o portal que vai nos levar a um mundo melhor? Como é que nós vamos chegar a um mundo melhor? Perfeito, Afonso. É justamente essa aflição que a gente vê todo mundo vivendo, alguns manifestando de maneira consciente, não é? E outros inconsciente. A gente vê uma grande euforia, um grande desequilíbrio emocional, mental, psicológico nas pessoas, por uma turbulência que às vezes não se sabe de onde vem, mas que no fundo também se expressa por conta de toda essa situação caótica que o mundo vive. O que eu posso dizer é que a mensagem que a Gnoses traz é uma mensagem de esperança, né? Porque por mais que olhando ao redor pareçam que as coisas cada vez estão mais difíceis, nós vivemos o melhor momento que existe, né? Os nossos mestres dizem que existem filas de almas querendo tomar um corpo nessa época para poder aprender, para poder ver tudo isso, vivenciar tudo isso, experimentar e poder se conhecer, né, profundamente. Nós vivemos em um momento em que tudo que cada ser humano leva escondido no mais profundo sai para fora, nós podemos ver na rua, olhar nos vizinhos. Então, é um momento de extrema positividade para o autoconhecimento. Aqueles que aproveitem esse momento para um melhoramento espiritual, para um desenvolvimento espiritual, né? Esse é o melhor momento que existe. E, sem dúvida, é uma transição, como você diz, né? Para um mundo melhor, mas, sinceramente, eu acredito que esse mundo só vai ser feito ou só vai acontecer se cada um puder individualmente, internamente, dar os passos que tem que dar nessa busca de desenvolver-se espiritualmente. Ou seja, não é algo mecânico, não é algo automático que vai acontecer com toda a humanidade, não. Aqueles que aproveitarem vão conseguir dar esse passo e é o melhor momento.
E certamente a Gnoses ajuda muito nesse sentido. Claro, sem dúvida. A Gnoses e tantas outras, não é? Tantas outras pessoas, seres, ensinamentos que estão buscando que o ser humano melhore, né? Então, o momento, eu acho que todo mundo se una para que isso aconteça. Nosso muito obrigado a Eduardo Lima, presidente do Instituto Gnoses Brasil. Na pauta do programa Conviver de hoje, compartilhe a gnose e o despertar da consciência. Mais uma vez, muito obrigado para você. Muito obrigado, Afonso. Um abraço a você e a todos os participantes e telespectadores. Estamos à disposição. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. O mal que me fazem não me faz mal. O único mal capaz de me fazer mal será o que eu fizer de mal para outra pessoa. Deus abençoe e até o nosso próximo programa, se Deus assim o permitir. Você acompanhou Programa Conviver.